A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Domingos Marcelos. Nós somos a Igreja Batista em Vital, Brasil. Estamos em Niterói, no Rio de Janeiro. E somos uma igreja em células. Eu pastoreio a igreja há mais de 8 anos. Sou pastor há quase 15 anos. E desde que cheguei em Vital, Brasil, nós vivemos o desafio de fazer uma transição para sermos uma igreja em célula. Nesse processo, um dos grandes desafios é a implementação do discipulado. O discipulado é essa relação de cuidar uns dos outros, né? E realmente tem sido um grande desafio para nós. Algumas pessoas já são discipuladas na igreja, mas nós resolvemos começar esse curso para melhorar, para avançar, para levar uma maior conscientização da importância do discipulado na vida da nossa igreja. Bom, esse curso vai ser um curso baseado nesse livro. É o livro Deus Não Tem Netos, de Domingos Jardim. Domingos Jardim é pastor da Primeira Igreja Batista em Marília há mais de 20 anos, e é só coincidência que a gente tem o mesmo nome, mas é um livro que realmente mudou a minha visão a respeito do discipulado. Você deve comprá-lo, ler, é uma leitura muito fácil, ela flui muito bem, então eu aconselho realmente você a ter esse livro. Uma frase que marca no livro é a frase que tem na capa: a oração traz o avivamento e o discipulado o torna permanente. É realmente algo marcante isso, porque nós sempre buscamos orar, 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 em busca de um avivamento. Mas eu creio que é através do discipulado, do cuidado de cada pessoa, que nós vamos experimentar realmente da permanência desse avivamento. Bem, nós não cremos que o discipulado deva ser vivido através de um curso. Eu creio que o discipulado é algo para ser vivido na experiência prática. Mas esse curso ele vai ajudar a gente a ter base bíblica, a fortalecer a nossa jornada. O livro ele é dividido em duas partes, e essas partes têm 8 capítulos. A primeira parte ele fala da origem do discipulado, e na segunda parte o discipulado perpetua o avivamento para as próximas gerações. Bem, vamos lá então. Logo na introdução, ele diz a seguinte frase: o cristão não nasce discípulo, ele é forjado e formado assim. Quando uma pessoa se converte, ele não é logo um discípulo de Jesus. Ele precisa aprender, ele precisa desenvolver essa caminhada. E nessa primeira parte do livro, o autor vai trazer uma base bíblica do discipulado em várias experiências. Por exemplo, na página 3 ele destaca que no Antigo Testamento o povo foi escolhido como nação, mas liderança espiritual deveria ser formada por meio do discipulado. Então, apesar de Israel ser uma nação escolhida por Deus, os líderes eram todos discipulados. A experiência do Novo Testamento também mostra a importância do discipulado na vida da igreja. Ele cita assim: no Novo Testamento, o princípio de formação do discípulo segue em vigor. Jesus o realizou na prática e seus discípulos deram sequência a esse sistema de liderança. Na igreja primitiva, o cuidado e os ensinamentos transmitidos por meio do discipulado, aqueles que iam chegando, foi o grande trunfo para o crescimento saudável dos cristãos. Então, o discipulado ele vai promovendo esse crescimento saudável, esse avançar da igreja de Jesus. Um texto que é base para nós na experiência do discipulado é Mateus 28, de 18 a 20. Eu quero ler esse texto para você na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Observa que esse texto, um texto muito conhecido, ele não nos manda fazer cristãos. É um texto que nos ordena a fazer discípulos, pessoas que sejam iguais a Cristo, pequenos cristos, pessoas que tenham um comportamento como o de Jesus e mais, que tenham no coração a essência do Evangelho de Jesus, porque é isso que vai gerar uma mudança no comportamento. Então, nós temos a tendência a querer levar pessoas a Cristo através do evangelismo, e isso é muito importante, mas infelizmente fazemos muito pouco do cuidado dessas pessoas através do discipulado. E isso dá muito trabalho. Bom, uma outra citação na página 17, o autor diz assim: fazer um discípulo de Jesus é transformar o homem cuja velha natureza humana pecaminosa determinava o pensar, o sentir e agir, em alguém que se molda a Cristo para pensar, sentir e agir como Ele. Esse é o grande desafio da vida cristã. Nós nos convertemos a Cristo, mas ainda temos muito da nossa natureza pecaminosa. A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, de falar, tomar as nossas decisões, tudo isso ainda está muito ligado àquilo que nós acreditamos e fomos formados desde a infância. Mas se tornar um discípulo de Jesus é pensar, é sentir, é agir como Jesus. E esse é o grande desafio do discipulado. Bem, o livro é dividido em duas partes. E na primeira parte, ele vai tratar da origem do discipulado. No primeiro capítulo, o autor vai abordar que o discipulado começou no Éden. Nós vamos fazer sempre assim. Eu vou ler alguns trechos do livro e, através dessa leitura, nós vamos refletindo à luz daquilo que o autor propõe. Na página 27, ele diz o seguinte: o primeiro relato bíblico da realização do discipulado 1 a 1 foi exatamente entre Deus e o primeiro homem. Como em uma teofania, Jesus descia para conversar com Adão, passar tempo com ele, conhecê-lo e deixar-se conhecer. Nessa conversa, Adão lhe prestava conta de seu serviço por mera formalidade. Havia um relacionamento íntimo e constante. Lá no Gênesis, nós vemos isso acontecer. Deus cria um mundo e, ao criar o homem, ele dá ao homem atribuições. O homem tem a responsabilidade de se relacionar, de dar nomes às coisas, ele tem atividades ali. E no final da tarde, o texto diz que o homem se encontrava com Deus. Em Gênesis 3, verso 8, na primeira parte, diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Ou seja, esse era um encontro que Deus tinha com o homem diariamente. Não apenas para prestar contas, mas para se relacionar com ele, para conhecer o coração do homem ainda mais e para permitir que o homem conhecesse o seu coração. O discipulado 1 a 1 é um projeto eterno e divino que demonstra o amor entre Deus e seus filhos por meio do relacionamento íntimo. Nós cremos que Deus, ele fez isso com o homem como um grande exemplo entre ele e Adão, mas o projeto de Deus ia além de Adão, porque o desejo de Deus é estar em contato com toda a humanidade. O discipulado é uma atitude do coração do discípulo. Na página 31, o autor diz assim: Adão e Eva, mesmo se relacionando diariamente com Deus de forma livre e ininterrupta, bebendo da fonte inesgotável de vida, decidiram desobedecer ao Senhor.
Isso é algo intrigante. Talvez você fique pensando a respeito disso. Como pode o homem que estava em contato direto com Deus ter decidido pecar? E quando a gente pensa nessa relação entre o homem e Deus como um discipulado, existe algo muito importante a ser aprendido já desde o início. O sucesso do discipulado tem a ver com a atitude do coração do discípulo, não com a pessoa do discipulador. Bom, o discipulado, ele acontece de vida para vida, de coração para coração. É o repartir das experiências, da palavra e do viver por parte do discípulo. Nesse sentido, embora Jesus seja o mestre, o discipulado pode dar errado se o coração do discípulo não estiver correto diante de Deus. Deus é perfeito, mas Ele nos deu a liberdade de escolha. E enquanto você está trabalhando nesse processo de relacionamento com Ele, cabe a você, como discípulo, decidir seguir os passos que o Senhor está orientando na sua palavra ou não. É por isso que esse relacionamento entre discípulo e discipulador está muito mais na mão do discípulo do que na mão do discipulador. Como o discipulado acontece vida na vida, mesmo o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, também viveu uma experiência de um discípulo que falhou. Olha o que o autor cita. No Novo Testamento, encontramos outro exemplo de discipulado em que o discípulo não segue as orientações de Jesus. Judas Iscariotes havia caminhado com o Senhor por cerca de 3 anos e meio. Ele era o tesoureiro da equipe de Jesus. Entretanto, no final, como todos sabemos, Judas fez escolhas erradas. E por que o discipulado com ele não deu certo? Porque havia no coração de Judas uma atitude rebelde e mesquinha. É interessante que a atitude do coração de Judas é que o leva a trair Jesus, é o que o leva a permitir que Satanás tomasse conta dele. E enfim nós conhecemos a história. Então o discipulado, ele é uma relação entre discípulo e discipulador, mas o avançar, o crescimento do discípulo está muito mais voltado à atitude do discípulo do que a quem o discipula. Infelizmente, muitos cristãos estão habituados a estabelecer a expectativa e a responsabilidade de seu crescimento sempre na figura do outro. Esperam que a igreja, o pastor e o líder tenham a oferecer e atribuem a ele seu êxito ou fracasso na caminhada cristã. É muito fácil quando a gente coloca a culpa do nosso fracasso na outra pessoa. E quando tem o sucesso, o mérito é todo nosso. No discipulado, a gente não pode pensar assim. Como na vida, a responsabilidade é nossa. E é por isso que ter um discipulador, a pessoa desse discipulador, não precisa ser alguém com um grande conhecimento intelectual, com um grande conhecimento bíblico, muito experimentado. Às vezes alguém que é simples, que é humilde, que é iletrado, pode ser um grande discipulador de alguém que tem até uma formação em nível superior. Eu vivi a minha experiência de discipulado, a primeira experiência de discipulado, com o pastor Felipe Rangel. O pastor Felipe é um grande amigo ainda hoje e ele me ensinou esse processo, cuidou de mim e me discipulou. Interessante é que o pastor Felipe, ele no início foi um pouco relutante porque ele tinha muito menos tempo de ministério do que eu, muito menos experiência ministerial à frente de uma igreja do que eu. Eu tive a oportunidade de ir no momento em que ele pastoreou a sua primeira igreja. Mas isso não significa que ele não estava habilitado para me discipular, muito pelo contrário.
como eu pude aprender com aquele homem de Deus, como eu pude aprender com a convivência com ele, com o tempo em que ele orava por mim, com a preocupação que ele sempre demonstrava por mim, e demonstra até hoje. Estamos afastados porque ele está morando um pouco longe, a gente agora só se conversa mais por telefone, mas ele cuidava de mim, ele me orientava, ele orava por mim. E muitas vezes em momentos de confissão que eu fiz para ele, de coisas íntimas, que travavam a minha vida ministerial, eu fui abençoado pela vida daquele homem. Então fica essa lição para você, a experiência que eu tive, de que alguém que vai discipular você não precisa necessariamente ser alguém muito mais experiente do que você, tanto em idade quanto em experiência de vida cristã. Creia que Deus vai abrir a porta e dar a você alguém especial para cuidar de você, que venha do coração dele para você. Mas isso vai depender muito da sua disposição. Se você não estiver disposto a voltar à essência do Evangelho, que inclui, entre outros conceitos, a simplicidade de aprender sempre e com todos, o discipulado não é para você. O discipulado é para pessoas que estão dispostas a aprender, dispostas a ter o coração aberto para ouvir aquilo que o outro irmão tem a dizer numa relação de cuidado, mesmo que seja um irmão simples. Existe uma diferença que o autor destaca entre palavra e revelação, entre conhecimento da Bíblia, da letra, da palavra, e ter de Deus a revelação daquilo que vem para o coração. O discípulo deve ser levado a viver o equilíbrio entre a palavra e a revelação. Para isso, precisa desenvolver um coração humilde. O coração do discípulo precisa estar aberto ao ensino, moldável e pronto para receber a revelação. Você é uma pessoa assim? Você é uma pessoa simples? Você é uma pessoa moldável? Você é uma pessoa pronta para ser confrontado pela palavra de Deus e mudar? Então você vai ser um excelente discípulo. Ou melhor, você já é um discípulo do Senhor Jesus. Deus idealizou esse modelo e o testou primeiro com Adão. Embora Adão tenha caído durante o processo, Deus não desistiu, pois tinha convicção de que esse modelo era excelente para a formação de seus filhos. É por isso que durante esse livro, durante esse estudo, nós vamos ver vários exemplos de pessoas que foram discipuladas. Nós vamos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o estabelecimento dessa relação entre um discípulo e um discipulador, que fez com que o povo de Deus avançasse, fez com que a história do cristianismo chegasse até os dias de hoje. É na palavra de Deus que encontramos as bases para o discipulado que funciona perfeitamente. O discipulado bíblico foi tão profundo que podemos tomá-lo como fundamento ainda hoje, no tocante ao fruto que o discipulado deve gerar entre Deus e o discípulo: comunhão, intimidade e semelhança com Cristo. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para a minha igreja. Eu creio que é isso que todo pastor deseja para a sua igreja. Uma igreja que experimenta de comunhão, intimidade e semelhança com Cristo. E é através do discipulado que nós vamos conhecer isso e que nós vamos vivenciar essas experiências. Eu creio que o discipulado vai transformar a sua vida como tem transformado a minha. Essa relação de cuidado minha se ampliou ao ponto de hoje eu ter mais de uma pessoa que eu me relaciono, que cuida de mim, que ora comigo, porque eu entendo que isso realmente é algo vivo. E a minha expectativa é que aqueles irmãos que ainda não experimentam isso na vida da nossa igreja possam passar a experimentar também. Eu quero deixar para você o que o autor deixa no final de cada capítulo, que são perguntas para fixar, para estudar. Por que podemos dizer que o discipulado começou com Deus no Éden? Qual era o objetivo do discipulado que ocorreu entre Jesus e Adão? Por que, mesmo tendo grandes discipuladores, como estiveram, por exemplo, Adão, cujo discipulador era o próprio Deus, e Judas, sendo o discipulador o próprio Jesus, pode haver fracasso na vida do discípulo? Bem,
O mais importante não é fazer um curso de discipulado, mas colocar o discipulado em prática. Então eu quero deixar mais uma dica para você. Comece orando para que Deus te dê um discipulador. Alguém que possa cuidar de você, orar por você. Lembre-se dos detalhes que nós falamos aqui. Que essa pessoa venha de Deus e que você esteja com o coração aberto para recebê-la. Um outro motivo importante de oração é para que Deus te dê discípulos, pessoas que você possa cuidar. Como nós crescemos na experiência cristã quando começamos a cuidar de pessoas. Ore para que essas pessoas cheguem até você ou que você seja guiada pelo Espírito Santo de Deus até elas. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.